Irmãos, desejo que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante, tão fundamental na nossa vida cristã, a respeito da oração. O que é orar? Orar é falar com Deus, é conversar com o Senhor. Alguém já disse que o oxigênio da vida do cristão é a oração. E Jesus nos deu esse exemplo, porque durante a sua trajetória na terra, ele enfrentava tantos desafios, perseguições, porque realizava milagres, por causa da sua mensagem libertadora, e as autoridades perseguiam ele, inclusive as autoridades religiosas, né? Então, como é que Jesus vencia, né, todos os seus desafios, todas as suas dificuldades diárias? Orando. E isso, para os discípulos, foi um exemplo tão maravilhoso que eles pediram a Jesus que ensinasse eles a orarem, porque sabiam o quanto era importante. Essa comunhão que Jesus tinha com o Pai o fortalecia cada dia, era o oxigênio, era o gás, né, para que ele prosseguisse, não desistisse do objetivo da sua vinda à Terra. Então Jesus deu o exemplo, ele se afastava, se isolava um pouco para orar, para falar com o Pai. E o salmista no Salmo 116 diz: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. Então, orar, muitas vezes, não significa que o Senhor vai responder a nossa oração do jeito que nós estamos pedindo. Orar, acima de tudo, é conversar com o Senhor. E muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós consultamos tantas pessoas e esquecemos, né? Deixamos por último o Senhor, quando na verdade deveria ser Ele, o primeiro a ser consultado, o primeiro a derramarmos o nosso coração para pedirmos orientação. Então, quando os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse a orar, em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8, diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, é maravilhoso saber que o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que acontece com o nosso coração, mas Ele deseja essa comunhão conosco, né? Então, antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe o que nós precisamos, mas falar com Ele é desejar ter essa comunhão com o Pai. E o que é ter comunhão? É ter algo em comum. E para você que diz, eu não sei orar, todas nós estamos no processo de aprendizado, né? Ninguém sabe orar como convém. Jesus nos deu o exemplo, Ele sim, né? Mas nós vamos aprendendo como meditando em sua palavra. E como eu medito na palavra do Senhor? Eu leio um texto, né? Entro em sintonia com o que Deus quer me falar. Por exemplo, o cenário em que Jesus acalmou a tempestade. Eu leio aquele texto lá de Marcos, né? E eu imagino o cenário, né? Que Jesus entra no barco lá na praia, já ao anoitecer, tinha a multidão que ele se despede e tinha os discípulos no barco e se levanta uma grande tempestade. Então eu vou imaginando o cenário, eu vou trazendo para a minha imaginação como seria aquele lugar, como seriam aquelas pessoas, como elas estavam vestidas. Então, quando eu medito, meditar é isso, é se imaginar naquela situação, é interrogar, é pensar como seria, e se eu estivesse lá,
olhando todo aquele cenário. Então, você começa a participar do que está acontecendo. Então, essa história vai ficar na sua cabeça. Quando você for orar, você tem algo em comum com o Pai. Porque você conhece a sua palavra. Se você lê o texto de que Jesus repreendeu a tempestade, então, quando você for orar, você vai dizer: ó Senhor, eu sei que Tu podes acalmar toda a tempestade em que eu estou vivendo. Porque como a Tua palavra nos mostra, que o Senhor estava no barco com os seus discípulos e o Senhor acalmou o mar. Tu és aquele que acalmou o mar. Vem acalmar meu coração. Vem fazer cessar essa tempestade, Senhor. Olha para minha família. Vem nos abençoar. Senhor, que o teu bálsamo venha ser derramado sobre nós. Então, à medida que você lê a palavra, que você medita nela, ela vai fazendo parte de sua comunhão com Deus. Então, ter comunhão com Deus é ter algo em comum com Ele. E para isso, você precisa conhecer a sua palavra. E orar é maravilhoso, porque o Senhor já vai nos transformando. Esse desabafar terapêutico nos ajuda, nos fortalece no dia a dia. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você nunca desista de orar e confiar no Senhor. Amém?